Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Neves. Gostaria de fazer esse vídeo especialmente para vocês que são devotos de Maria Aparecida, a Rainha dos Céus, como eu já fui um dia, como eu já fiz catequese, já fiz primeira comunhão, e eu era muito devoto a Maria. E eu gostaria de comentar com vocês uma coisa interessante que aconteceu comigo, e eu creio que vai acontecer com vocês também, tá ok? Eu quero mostrar para vocês aqui duas fotos que marcou muito a minha vida. Que foi quando eu tava pegando a primeira vez a hóstia, que foi acho que depois da primeira comunhão, se eu não lembro. E aqui foi quando eu fiz, acho que crisma, né? Ou primeira comunhão, acho que é a primeira comunhão, eu não lembro direito, que faz muito tempo. Mas enfim, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: eu quero parabenizar essas pessoas que estão saindo de casa, que estão indo atrás, nas romarias, acendendo velas, fazendo bolos para agradar as pessoas. Através de uma certa bênção que dizem que Maria que fez tal. Eu também já ouvi muito isso, acreditava muito nisso, o que o filho não faz que a mãe não pede, é a Rainha do Céu rogai por nós, intercessora, enfim. Ao passar do tempo eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a descobrir a verdade. E foi quando eu comecei a mostrar para os padres, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. E uma coisa eu quero falar para vocês aqui, que eu quero colocar em parênteses, que para mim é fundamental. O instrumento da verdade científica é o experimento. Se você quer saber o que é verdade ou mentira na ciência, tem que ser passado pelo experimento. A ciência me diz o que é verdade ou mentira na ciência. Na teologia e no cristianismo, o instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. A verdade não é do pastor, não é do padre, nem do bispo da igreja evangélica, nem da igreja católica. A palavra é a verdade absoluta. Muito menos os padres. Ninguém manda nada, a não ser a palavra. O que a palavra me diz é a verdade. O que a palavra não me diz é mentira. E de acordo com esses ensinamentos que eu tive na minha infância, a Bíblia diz em Mateus 15, versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então foi doutrinas de homens, foi doutrinas de pessoas que acharam que isso era verdade. Porém, a Bíblia rebate, e a Bíblia diz totalmente ao contrário. E eu quero compartilhar com Jeremias capítulo 7, versículos 17, 18 e 19. Acompanhe na sua palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam massa para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, ou não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Aí você começa a entender. Se os padres, professores de catequese, Papa, lá do Vaticano, já vem ensinando para vocês que Maria é a Rainha do Céu, significa que ela está bem tratada lá em cima, não está? Na sua mente. Mas a Bíblia diz ao contrário, que Deus está irando, ele está se irando com essa festa. Ele não está feliz. Aí você pensa, mas por que, Tiago, você está falando isso? Volto a dizer, eu já passei por isso. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu já passei por isso. Aí vocês podem perguntar, e termina aqui minhas palavras: como você conseguiu se livrar disso? Como você conseguiu tirar tudo esse amor por essa imagem de escultura e tal? Eu não tirei esse amor por ela. Eu amo ela como a Bíblia mesmo diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas uma coisa interessante, que eu segui o exemplo de Maria. Eu segui o exemplo de Maria. Olha o que a Bíblia diz a Bíblia diz em Lucas 1, 46 e 47. Ela diz assim: Cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, Deus meu e meu Salvador. Eu segui o conselho dela. Então significa que a Bíblia está dizendo que Jesus é o mediador. Como a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A própria Maria disse isso. O que Maria disse? A minha alma engrandece ao Senhor, Deus meu e meu Salvador. Ela precisou de um Salvador também. Então, compartilhando essa mensagem com vocês, eu quero dizer para vocês, seguir o exemplo de Maria. Já que vocês são tão devotos dela, como eu já fui um dia, siga o exemplo dela. Ela vai te mostrar na própria palavra de Deus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como a Bíblia diz em João 14,6. Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse isso. Então, aquele que sabe da verdade e não segue a verdade, a Bíblia diz em Mateus 10,33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu lhe negarei diante de meu Pai. Entendeu?
Então eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive na minha infância, porque eu sei que muitas pessoas não entendem os mistérios de Deus, mas a Bíblia diz em Efésios 6:11, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no 12 diz assim, porque não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades e hostes nos lugares celestiais. E eu quero compartilhar com vocês esse livro aqui que eu ganhei, de um irmão da igreja lá de Panorama, João Neto, presbítero, que ele me deu esse livro que fala sobre seitas e heresias. Tem várias seitas e heresias, Seixoniei, Testemunho de Jeová, Islamismo, Seixoniei, Adventista do Sétimo Dia, Catolicismo Romano, Ateísta, CCB, enfim, é um estudo muito a fundo sobre seitas e heresias, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E simbolizando a transformação que Deus pode fazer, que só o Espírito Santo pode convencer a verdade, eu quero transfigurar para essa bexiga, que é todos os argumentos que estão aqui dentro, que é os argumentos católicos que eles ensinaram na catequese, que a própria Bíblia diz aqui, ó, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E termino minhas palavras dizendo, a Bíblia diz em Mateus 10:16 em diante, a Bíblia diz assim, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto, sede prudente como serpente e simples como uma pomba. E no 20 diz assim, porque não sois vós que falarás, e sim o Espírito Santo que falará na tua boca. E em outras palavras, Deus está querendo dizer que a verdade vai libertar vocês. E qual verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus, que ela é o instrumento da verdade teológica. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante como uma espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do corações. E essa palavra de Deus, ela destrói todos os argumentos que são fajustas, argumentos que não estão na palavra de Deus. Amém? Fica com essa palavra. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Me perdoe por algumas atitudes que eu tive de acordo com essas doutrinas, porém, as palavras eu não volto atrás, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. E como a Bíblia diz em João 5:39, examinai as Escrituras, porque contém nelas palavras de vida eterna que de mim testificam. O próprio Jesus diz isso. Amém?